A bola não para, está lá para você. Você que está ligado no YouTube, se inscreva no meu canal, deixe seu like, manda mensagem, participa bastante. A gente sempre trazendo aí informações importantes. E estamos trazendo bastidores do Palmeiras, tem a parte política, né? Nós trazendo personagens importantes da oposição, da situação. E um outro caso que aconteceu em relação aos consulados do Palmeiras, um manifesto feito por diversos consulados, reclamando da postura do diretor do Departamento de Interior aqui, que cuida da sede social do Palmeiras, né, na parte do Palmeiras, a resposta do Palmeiras contra esse manifesto, e vamos saber como que está todo esse caso. Né? Nós estamos em contato com Caxias do Sul, com dois participantes, até então, do consulado de Caxias do Sul, do Palmeiras. Esse consulado foi desativado agora por parte da diretoria atual do Palmeiras. Eu estou com o Matheus Casagrande, que está com a camisa do Palmeiras, e aqui em cima, aqui com a gente também, William Zampieri. Eu falei errado ou não? Já errei, já o seu sobrenome, William. Não, é William Zampieri, correto. Opa, então, já comecei bem, então isso é importante. Então, muito obrigado por me atender. Eu acho importante vocês terem o lado de poder explicar para o torcedor. Mas antes de contar o que está acontecendo, quem pode contar de vocês dois? Como a origem do consulado, o que o consulado fazia, qual é a ligação com o clube em relação ao consulado? Na realidade, primeiro assim, ó, para ti tá dentro do consulado, tu precisa ter um sócio do interior, tá? O sócio do interior e a gente formar o grupo. Para isso, tu tem que mandar um dossiê para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que daí o pessoal lá, os dirigentes, fazem a constatação se você pode entrar nesse método se tu se encaixa nos quadrantes que eles necessitam para ter o consulado. Tem os requisitos para montar um consulado, seria isso? Isso, correto, tá? E, na realidade, o consulado era o quê? É levar o nome do clube para as outras regiões, para outras cidades, entendeu? Reunir a torcida, fazer campanhas sociais, entende? Para torcer pela instituição Palmeiras, entendeu? Vocês vinham para São Paulo para ver jogos ou não? Ou só, por exemplo, quando o Palmeiras foi jogar no Sul, aí vocês tinham aí organização, caravana para poder assistir os jogos? Não, na realidade, eu e o Matheus somos torcedores assíduos, né? A gente frequenta o estádio, sim. Quando a gente pode, a gente se desloca, sim, para outros lugares, inclusive para o Allianz. A gente vai a São Paulo assistir os jogos. Inclusive, o Matheus foi agora no jogo contra o Boca Juniors. Ele estava presente lá, com mais alguns integrantes aqui do consulado, entendeu? E eu não pude ir, porque eu estava fora do estado, estava em viagem. Mas a gente frequenta sim. Eu fui ano passado no jogo contra o Atlético Mineiro, fui em outros jogos. O Matheus vai em vários jogos. Tá. E até para o Matheus também já participar da nossa conversa e responder. Aí, Matheus, você vinha até de forma assídua aqui a São Paulo para assistir o Palmeiras. Sócio-avante, os dois são sócio-avante. Queria que você falasse dessa relação com o Palmeiras também como torcedor, porque hoje, né, o torcedor participa bastante, né, e o sócio-avante também foi criado para que o torcedor consiga ajudar o clube, né, de alguma forma o dinheiro ser revertido para o futebol. Qual é o seu caso, Matheus? Boa tarde, Fred. Primeiramente, agradecer o espaço aqui que tu tem cedido aqui para nós, para tratarmos dessa situação que veio ocorrendo, né, infelizmente, dentro do Palmeiras. Então, tanto eu, quanto muitos do nosso grupo também somos sócios avante, né? Eu, cara, pelo menos de 3 em 3 meses estou em São Paulo para pegar 1 ou 2 jogos lá no Allianz, né? Alguns jogos em Curitiba e aqui em Porto Alegre também, né? E, cara, nosso grupo, como o Will muito bem disse, teve essa chancela de consulado no começo do ano passado. Mas a gente se reúne desde 2018. Né? Hoje, o Palmeirenses da Serra Gaúcha, né? Nós somos mais de 100 pessoas, né? Nós direto, a gente se reúne para ver jogo, já fizemos bonés, né? Então é um grupo bem legal, cara, um grupo bem unido, não tem rixa, problema dentro do grupo nem nada. A nossa única preocupação é apoiar e torcer pelo Palmeiras, cara. Desculpa cortar só para entender. As viagens que vocês faziam a São Paulo
vocês faziam por conta própria ou através da agência de viagem do Palmeiras, da Palmeiras Tour, ou não? Tudo conta própria. Tá. Tudo Legal. conta própria. E aí, aí vocês foram entrar no consulado. Já era o Paulo Estevão que cuidava dessa parte de consulado? Já era desde o início? Sim, desde que foi assumido a diretoria da Leila, foi o Paulo Estevão, acredito eu, né, Sim. Matheus? Sim. E aí, como que é até então? Que a gente vai contar o que aconteceu, mas como era o relacionamento? Como que é o contato dele? Como era o contato dele com os consulados? Ele era aberto a conversa? Não era? Vocês tinham aí possibilidade de pedir algo? Como funcionava? Como que eram os contatos? O que vocês conversavam com ele normalmente, Matheus? Quem tinha mais contato com ele era o Will, que estava lá no grupo. Ele vai poder lhe dizer melhor, Fred. Então, Will, por favor, o que você tinha de contato com o Paulo antes de chegar a esse problema que nós tivemos agora? Mas como que era o contato, como que era a conversa, o que se conversava? Não existia contato, Fred. Existia um grupo com todos os consulados, um grupo de rede social aí do WhatsApp, um grupo de mensagem, que a gente discutia e conversava sobre os jogos, sobre as posturas, sobre o que a gente achava sobre o clube de futebol, tá? O consulado em si, ele nunca apoiou nós em nada e a gente não foi com esse intuito de querer nada da Sociedade Esportiva Palmeiras, entendeu? Eles nunca deram para nós um ingresso, nunca deram para nós uma opção de compra, nunca mandaram um boné, nunca fizeram nada, tu entendeu? E nem queremos também. Nem queremos, não foi esse o intuito. Mas não tinha nenhuma facilidade. Era só estar reunido num grupo, vários consulados do Brasil inteiro, é isso? Exatamente. Só para isso. Não tinha benefício algum e não tinha nenhum poder de ganho para nenhum cônsul ou nenhum torcedor. E assim, aí o interesse de vocês estarem no consulado é para vocês estarem ligados de uma certa forma ao clube? Seria isso a intenção de vocês de estarem aí no consulado? A nossa intenção é que a gente poderia aproximar, acredito muito mais o clube dos torcedores palmeirenses aqui da Serra, né? Porque, como eu te falei, aqui na Serra a gente é muito distante de São Paulo no sentido de ter muitos torcedores, né? Aqui é mais a dupla Grenal, entende? Então aqui a gente gostava desse convívio de ter os torcedores, nós criamos amizade com familiares, entende? Então mais o consulado foi essa questão para nós de ter os amigos inseridos que torcem pela mesma coisa, que brigavam pela mesma coisa, entende? Era uma forma, Fred, de tu até de chamar mais atenção, né, do torcedor aqui. Ele fala, pô, que legal, tem algo do Palmeiras aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque, cara, o que predomina aqui é a dupla Grenal. Tem o Juventude, tem o Caxias, mas o predominante é a dupla Grenal, né? Então é algo que para chamar mais atenção do torcedor para ver que, cara, pô, se precisasse quisesse um contato para conversar, para assistir um jogo junto, para encontrar no estádio, caso não morasse aqui em Caxias ou morasse em uma cidade próxima, não conseguisse ir para cá, se encontrar no estádio, ali no Beira-Rio ou na Arena, o intuito era esse. Né? O intuito, o Will, que era o cônsul, né? Eu sou só um dos caras que ajudou a criar o grupo, né? de palmeirense aqui, tem outras pessoas também, né? Era isso, cara, torcer pelo Palmeiras. Cara, repetindo, a gente não quer ingresso, não quer boné, não quer nada, velho. Só quer ver o Palmeiras campeão, velho. Não tem. E aí, só para entender e voltar um pouquinho, né? Só para contar um pouquinho a historinha de vocês. Eu esqueci de ter feito no começo, mas não fiz, mas é importante. Ô, William, por que você é palmeirense? Você é de Caxias mesmo? Como foi ser palmeirense aí, William? Conta pra gente. Eu sou de 88, né? Então, vamos lá, 7, 8 anos aí a gente começa a ver futebol, começa a acompanhar, né? E a nossa época vencedora começou de 93, nossos anos gloriosos aí foi em 93. E aí tu começa a se apaixonar pelo clube, né? Tu começa a ver que tu é diferente da dupla Grenal, tu começa a ver que tá torcendo para um clube campeão, tu tá torcendo para muitas coisas
e tu começa a gostar da instituição, do que o que era a instituição Palmeiras, entende? Do que era os torcedores, do que era tudo, tu entendeu? E tu começa a se apaixonar cada vez mais pelo clube. E o futebol, ele é a paixão nacional, né? Sim. E isso me fez virar torcedor, tu entende? Bacana. E no seu caso, Matheus? Cara, o que mais me chamou a atenção no Palmeiras, né, foi quando eu ouvi o hino pela primeira vez, né? Eu achei tão legal a letra, o hino, né, e tal. E eu sou de 92, né? Cara, eu comecei de fato, a entender o que era o futebol lá pelos meus 6, 7 anos de idade, 98, 99, né? E, cara, tanto que os meus primeiros ídolos no Palmeiras foi o Oséias e o Paulo Nunes, cara, né? Depois veio a vir o Felipão, o Marcos, né? Mas foi o Oséias e o Paulo Nunes, né? Então, foi isso, cara. Isso que me chamou a atenção, né? E, cara, desde então, né? É toda semana acompanhando esse time aí. Cara, o que a gente viveu de 2002 a 2014, né? É o que fez a gente, de fato, amar esse clube. Porque, cara, na Vitória aparece muita gente que finge gostar, que vai usar o clube como um trampolim para conseguir like no canal, no Instagram, esse tipo de coisa, porque é legal, sabe? Virar um negócio legal. Sim. Mas o que te torna torcedor mesmo foi aquela época que todo clube vai passar, né? Não tem um clube grande no mundo que não passou por isso. E foi isso, cara, né? Palmeiras sempre foi gigante, né? E aproveitando, aí vocês entraram no consulado, e aí vocês conversavam entre os consulados, é isso? Não tinha a participação do Departamento do Interior, era vocês e os consulados, é isso que funcionava, né? É um grupo de WhatsApp, era isso? Na realidade, depois que conseguimos a chancela de consulado, foi mandado um dossiê para ele, quem somos nós, entendeu? Porque para ser cônsul, tu precisa ser sócio do interior, entendeu? Tá. Aí depois sim tu consegue uma chancela de cônsul em cada cidade ou região, mas daí com benefício, entendeu? A intenção deles é muito legal mesmo, tá? Sim. A intenção deles, quando veio o convite ou quando veio a procura, foi para expandir o nome, a marca Palmeiras, entendeu? Entendi. Só que uma coisa que acontecia era um grupo de WhatsApp que... Fervia. Não, esse grupo de WhatsApp ele era fechado, ele só abria para falar antes dos jogos, 24 horas antes dos jogos, tá, e 24 horas depois dos jogos. Depois fechava o grupo. Ah, não deixava ninguém escrever? Só durante o jogo ali, Só durante as durante o 48 horas. Ah, é? Só que assim, ó, era só apoiar. Tu não podia ter uma crítica. Tu não podia dizer, o jogador hoje não tá no bom dia, tu entendeu? Tu não podia dizer, hoje faltou isso, eu acho que o fulano errou. Não. Não podia. Não. Isso em qualquer momento, não agora nesse momento que houve o rompimento, mas em qualquer momento funcionava desse jeito. Qualquer momento funcionava desse jeito. Tá. E no caso do sócio interior, para ser membro do sócio interior, o que tem que fazer, o que precisa, se paga, só para quem está acompanhando a gente também entender como funciona. Sim, para ser sócio do interior, tu é um avante diferente, tá? Tu paga uma anuidade para ser sócio do clube, não só avante, entendeu? Para ser sócio do clube, do Palmeiras. E depois, sim, tu tem que ser avante. Então, para ti, tu tem que ser as duas sociedades, entendeu? As duas. Todos do consulado tem que ser os dois? Não, só o cônsul. Só o cônsul. Você era o cônsul, William? Sim, eu era o cônsul. Tá. E aí, até para explicar, quantas, nesse grupo do WhatsApp, vocês lembram quantos consulados são? Não, porque entrava e saía bastante gente, sabe? Muita gente não aceitava, acho, algumas coisas e saía por conta, entendeu? Ah, já saía do grupo? Sim. Tá. E aí, o rompimento. O que aconteceu? Qual foi o grande motivo pelo rompimento? O que aconteceu? Porque depois
houve um manifesto, a gente vai falar também do manifesto, mas eu quero entender qual foi o motivo do rompimento, por favor. Começou antes do jogo do Boca, não. Nós já vinha alguns cônsuls criticando, entendeu? Criticando a postura da diretoria, sem citar nomes, tá? Nós não citávamos nomes se era presidente, se era diretor de futebol, se era diretor financeiro, o que era, tá? A gente falava que não estávamos contentes com a postura da nossa direção, entende? Só que daí acontecia o quê? Vinha as represálias, né? De que forma? Sempre a favor deles, ou nunca deixava nós criticar, tu entende? Tá, mas aí eles faziam o quê? Eles cortavam, apagavam? O que eles faziam? Não, eles vinham questionando outras pessoas, entendeu? Porque a diretoria anterior não tinha isso, porque a gente cresceu 800%, tu entendeu? Porque é sempre aquela velha história de sempre, entende? Tá. E isso foi deixando vocês insatisfeitos, foi isso? Foi. Só que assim, aconteceu que depois do jogo do Boca, os cônsuls explodiram e começaram a criticar contratações, más contratações, aquela velha história, né? Sim. E daí que ninguém falou nada. De repente, 2 dias depois, foram eliminando um por um que criticou. Quem criticou, a pessoa que criticou no grupo... Foi excluído. Foi excluído. Sem explicação nenhuma. Foi excluído do grupo de WhatsApp, depois foi excluído do site do Palmeiras e há 2 dias atrás veio um memorando dizendo que por decisão do sócio do interior, o cônsul não poderia mais exercer a função e deveria apagar as suas redes sociais a chancela de cônsul. Primeiro, nós nunca utilizamos a chancela de cônsul. Nós sempre utilizamos o nosso grupo de rede social, que é Palmeiras da Serra. Nunca colocamos cônsul da Serra ou até a chancela, o distintivo, alguma coisa que... Você nunca se apresentava, eu sou cônsul do Palmeiras aqui em Caxias do Sul, você não fazia isso? Não, até porque todos do nosso grupo ajudavam em alguma coisa. O Matheus que organizava praticamente tudo quando eu não tinha tempo, tu entendeu? Eu tinha o Maicon, tinha outras pessoas aí que convidava, que apoiavam, que fazia um trabalho em conjunto. Tá. E aí começou a sair um por um. Vocês foram logo no começo ou demorou um pouquinho ou vocês já foram tirados, hein? Não. Eles eliminaram os 60 ali na hora. Na hora? A tacada só? Uma tacada só. Caramba, os 60. Pelo menos era 60 que eu vi que me disseram que não tinha mais, porque eu não consigo mais entrar no grupo para saber, né? Mas assim, era um grupo grande, né? Era grande. Que disseram que é 1/3 do que representa os consulados do Palmeiras no Brasil. Foi retirado 1/3. Exatamente. É isso. E aí, vocês foram tirados. O que vocês fizeram? Vocês foram tentar entrar em contato? Não? Fizemos nada, Fred. Até porque o cônsul em si, o que a gente tinha de apoio do consulado, não tinha diferença alguma para nós. Tá. Sim. E aí... Sim, pode falar. Aí começou esse memorando que eu, sendo bem honesto contigo, eu não sei de onde é que veio, entre os cônsuls. Vocês foram consultados para assinarem ou pelo menos participarem ou não? Sim, depois entraram em contato, que foi alguns outros cônsuls de outra região que também foram. Eu descobri que teve muito mais gente que foi eliminado, né? Muito mais? Sim. A partir dali que você descobriu? Sim. Que começou junto com os conselheiros ali que foram também... perderam os ingressos, o benefício dos ingressos. Isso. Resumindo, tá, Fred? Nem nos jogos da dupla Grenal, contra o Juventude, nada. Nunca ganhamos um benefício de um ingresso para sortear para alguém ou conseguir recepcionar o grupo de jogadores, apoiar, nada. Entendeu? A chancela de cônsul veio uma coisa por vontade nossa. Por exemplo, Palmeiras ia para o Sul jogar, e esses que vamos lá acompanhar o Palmeiras e tal. Nunca teve oportunidade, por exemplo, vocês irem ao hotel para tirar foto, ou alguém vai fazer a campanha, Palmeiras vai estar no Sul, vamos lá quem quiser. Nunca teve isso. Nada.
Ou seja, na verdade, é muito mais estar perto do clube de uma certa forma, ser oficialmente considerado a torcida do Palmeiras em Caxias, por exemplo, no caso de vocês, porque realmente não tem nada Nada. para falar. Olha, vocês têm uma vantagem quando for jogar aí na cidade ou próximo, nas redondezas, de ter alguma coisa diferente, um encontro, né? Uma tarde de autógrafo, que às vezes o time fica um pouco mais. Nunca teve nada. Nada. Fred, diferente de muita gente que está do lado da Leila, a gente não ganhou nada. Cara, e detalhe, novamente, a gente não quer nada. A gente não quer comer pizza, a gente não quer camisa, a gente não quer boné, a gente não quer ingresso, a gente não quer visitar o camarote dela, a gente não quer nada disso daí, sabe? A única coisa que foi feita foi uma crítica a essa gestão que é ridícula, né? E só. É isso que está acontecendo no Palmeiras, né? Quem está fazendo a oposição à Leila está sendo limado. E aí, por exemplo, do Palmeiras mesmo, nesse grupo de vocês, só tava o Paulo Estevam ou tinha mais gente do Palmeiras, do clube? Tinha mais o Michel, que eu não sei se ele era alguma coisa do marketing. Isso, que eu conheço só. Paulo Luiz. E aí, alguém tentou alguma explicação? Você soube se alguém foi falar com o Paulo Estevam, conversou com ele? Ou ninguém conversou e ficou por isso? Ninguém conversou e ficou por isso, porque não vou conversar para quê? Tu entendeu? Se o cara simplesmente me manda um e-mail descredenciando e me tirou do grupo e tu entendeu? Não te quero. Então eu vou fazer o quê? Como eu te disse, o benefício é que a gente não tinha benefício. Eu não recebia por isso. Ninguém aqui recebia por isso. Tu entendeu? E aí, como vocês citaram do amor aí pelo Palmeiras, por participar de um consulado, qual é o sentimento hoje, depois de tudo isso que aconteceu, e vocês hoje oficialmente não são um consulado mais de Caxias do Sul do Palmeiras? O nosso sentimento, vou te ser bem honesto contigo, é de revolta por parte da diretoria. Pelo que estão fazendo com o Palmeiras, pelo que estão fazendo com o torcedor, ingresso caro. Ah, mas é muito sócio torcedor, mas vamos lá, gente. Metade, 70%, 90% desse sócio torcedor, ele não consegue ir ao estádio. Tu entende? Muita gente é de fora e até quem é lá do próprio São Paulo, às vezes não consegue comprar ingresso. Entendeu? A gente tá chateado com o que virou, tu entende? Até porque, assim, ó, uma coisa que tem que deixar bem claro, a limagem de nós dali começou antes dela vir a público na entrevista, tá? Tá, foi antes de quarta. Foi antes de quarta, antes de tudo acontecer. Foi logo após o jogo. Ah, logo após o jogo do Boca, que aconteceu isso? Isso. Tá. Porque o manifesto de vocês saiu depois da entrevista, então pareceu que foi na sequência. Vocês já estavam fora já, então. Já estava fora. Tava fora. E ninguém entrou em contato, ninguém falou nada, não teve nenhum... Nada. Só mandaram um e-mail, só. Descredenciando, Exatamente. Caramba. E para você, Matheus, o sentimento que fica, você contando aí, né, da sua paixão pelo Palmeiras, Paulo Nunes, Oséias, começando por ali, e qual é o sentimento que fica por algo que a gente está mostrando que não tem nenhum benefício, a não ser realmente estar vinculado ao clube, e é legal, quem é torcedor quer estar mais, de uma certa forma, é estar próximo do clube, né? Para quem, vocês estão em Caxias do Sul, né, na Serra Gaúcha é diferente, é distante aqui da capital paulista, né? Então, de uma certa forma, é estar próximo do clube do coração. E queria que você falasse o sentimento, por favor. Então, Fred, o sentimento primeiro que é de tristeza, para ver o que... quando acompanha, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras, de revolta, né? Cara, aquela entrevista da Leila, né? Cara, o que ela fez com o Palmeiras, né? Nenhum rival faz, sabe, Fred? Tu deve ter teu time do coração, sabe? Imagina se o presidente do teu time chega e fala aquilo. Entende? A Leila descobriu o Palmeiras em 2015. Eu desafio para quem estiver assistindo essa entrevista aqui que me mande uma foto da Leila com a camisa ou qualquer coisa do Palmeiras antes de 2015. Não vai encontrar. Ela não gosta do clube.
E o que mais me gera revolta é ver gente lá de dentro que podia brigar pelo time, brigar pelo Palmeiras, que tá vendo essa situação e tá vendo que a gente tá indo pro buraco e não vai fazer nada, cara. Cara, ontem eu parei acho que foi ontem ou antes de ontem que tu fez uma entrevista com um conselheiro ligado à Leila. Cara, ele vinha me falar que, tipo, estão interpretando mal o que ela falou. Cara, esse tipo de gente que tá dentro do Palmeiras, né? Eu espero isso de um corintiano, né? Que por sinal, o grande, a grande pessoa que vive do lado da Leila é corintiano, né? Que foi lá no começo do mandato dela, a Mancha foi lá e falou: olha, esse cara não pode estar aqui, né? Então é isso que está acontecendo no Palmeiras. O Palmeiras virou um local, um clube, onde parece que só tem chupim, sabe? Gente que quer alguma coisa, algum status, sabe? Que, tipo, vou ganhar camisa, vou ganhar uma viagem lá para Buenos Aires, né? Vou lá assistir de camarote. Meu, se o Palmeiras vir a disputar uma segunda divisão, esse pessoal não vai estar no estádio. Quem vai estar no estádio é torcedor de verdade, sabe? Que naquela época ali ela não estava. Ela tem que colocar na cabeça que ela não é nada perto do Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez ela crescer, né? Foi o Palmeiras que fez a faculdade dela crescer, a Crefisa crescer, né? O Palmeiras já era o maior campeão nacional quando ela entrou, mesmo numa fase. Isso nunca mudou. Não foi ela que mudou o patamar do Palmeiras, foi o Palmeiras que mudou o patamar dela. Ninguém conhecia a Leila Pereira antes de 2014, né? E ver gente lá de dentro defendendo, ver um conselheiro, pô, o cara não tem vergonha na cara de chegar e dar uma entrevista daquela, entendeu? Sabe? Torcedor de verdade, seja ele São Paulino, corintiano, colorado, gremista, quando vê que ele se vê o próprio presidente diminuiu o clube como ela diminuiu, aquilo foi humilhante. Humilhante. Eu já vi passar Mustafa, Vila Mônica, Tirone, aquele do Peluso, o Palaia. Cara, já vi fases horríveis do Palmeiras, mas em nenhuma, né? Esses caras diminuíram o Palmeiras como ela fez. Pelo menos eles são palmeirenses, né? Na realidade, o que deixa a gente chateado mesmo, Fred, é que assim, ó, para mim, aquela entrevista coletiva que ela deu uma entrevista coletiva, tá? Eu falo, a nossa presidente deu uma entrevista coletiva para não vir falar do Palmeiras. Ela deu uma entrevista coletiva para falar da empresa que patrocina o Palmeiras. Uhum. Ela veio dizer que picharam as paredes da patrocinadora. Ela veio dizer que se não fosse a patrocinadora, o Palmeiras não estaria onde é que é, o Palmeiras não existia. Ela, em nenhum momento, ela chegou a público e veio dizer: olha, pessoal, a gente errou, a gente tentou contratar o melhor jogador, a gente tentou fazer isso, a gente tentou fazer aquilo, mas não deu certo, eu peço desculpas. Nenhum momento. Uhum. Eu acho que ali foi puro interesse. Total. Interesse total de estar estampado a ligação que tem entre presidente de um clube e presidente da patrocinadora do clube. Uhum. Ela só veio a público porque picharam as lojas, tá, dela. Senão ela não teria vindo a público para falar nada. Do mesmo jeito que ela não veio a público para questionar a arbitragem, do mesmo jeito que ela não veio a público para falar de uma eliminação, que ela não veio a público para dizer dos burburinhos, ela não veio a público para questionar nada. Uhum. Como diz o Abel Ferreira, é por um e-mail para a CBF, o Abel que é o nosso cara, o Abel que dá a cara a tapa. Sim, exatamente. Até tem, ela fala muito que tem muito jogador que tem medo de vir para a Europa, de voltar da Europa para o Brasil por conta da violência. Só no Palmeiras isso. Porque o São Paulo contratou, o Corinthians contratou, o Santos fez contratação, né?
O Inter fez contratação, trouxe o Valencia, que estava disputando uma Copa do Mundo em dezembro passado. Então, tipo, ela é orgulhosa, sabe? Ela é orgulhosa, entende? Ela não consegue mostrar, não, errei, né? Ela não consegue reconhecer isso. E o problema é que quem pode mudar isso, tem muita gente boa lá dentro que vai fazer oposição. Mas, infelizmente, a maioria hoje, né, é esse pessoal aí, chupim, né? Que está lá dentro do Palmeiras, que está do lado dela. Que não são palmeirenses. Não são palmeirenses. Nunca foram. Quanto ao diretor Paulo Estevam, vocês têm alguma reclamação de algo que vocês viram, ou atitude, ou ato, alguma reclamação que aconteceu ou que vocês souberam? Algo concreto em relação ao Paulo Estevam, o responsável do Departamento do Interior, que é o que é ligado aos consulados? Reclamação que eu tenho que não é reclamação, nem citar nomes de quem que era, tu entendeu? Eu vou dizer pelo departamento, tu entende? Simplesmente eles não vieram simplesmente te falar, olha, eu achei que tu falou foi agressivo, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, tu entende? Simplesmente o apoio parece que é aquela velha história, sabe? Mas o que eu quero te dizer é que tu tem que apoiar. Se tu não apoiar, tu tá fora, entendeu? Exatamente. E só para aproveitar, porque é sempre importante deixar claro também. No grupo de WhatsApp, existia alguma regra sobre manifestação? Cuidado com a manifestação, tal. Existia alguma regra no grupo de WhatsApp? Existia. E qual é a regra? Você consegue lembrar, William, assim, pelo menos por alto, qual é a regra? Não pode criticar quem tá no poder. Pode. Não, mas essa é uma regra expressa ou isso você está falando por... Não. É assim, ó, a regra é exatamente a seguinte: tu não pode criticar, tu tem que simplesmente apoiar, tu entende? Tu não pode falar mal do... É exatamente isso, é uma regra. Tá? Mas assim, tinha por escrito no grupo, assim, como se fosse regra? Eu fui irônico na questão que tu não pode criticar se tu não tá a favor, né? Sim. É essa a regra. Sério? É inacreditável, mas Fred. Mas não, formalmente não tinha. Tinha o manual do cônsul. Manual do cônsul tinha exatamente isso. Não podia criticar, não podia, tu entendeu, ofender. Claro Você que tem... isso é... Você tem esse manual do cônsul? Você tem esse manual do cônsul, William? Se eu procurar, eu acho, Fred. Não, sabe por que eu pergunto? Porque vocês sabem que vão responder. E aí vão falar, mas a gente tinha uma regra que não pode. Então, eu sempre pergunto que é importante, porque eu acredito que vai ter alguma resposta. Então, por isso é importante que, para quem está assistindo, o consulado para muitos, e a gente falou fora do ar e eu falo agora no ar, o consulado para muitos é uma novidade. Muita gente nem sabia que existia consulados. Né? Claro que para vocês, é óbvio, vocês estão vivendo isso, mas tem gente que não sabia. E agora as pessoas estão tendo contato. Então é importante, quanto mais claro a gente deixar, para mostrar como que é essa relação. Mas, Fred, o que foi alegado, né, pelo que eu estava lendo, né, e até foi alegado para o Will também, é que foi atacado foram retirados aqueles que atacaram a instituição do Palmeiras. Agora me diz uma coisa. Tu chegar e falar o seguinte, olha, essa gestão é fraca. Isso é atacar a instituição. Falar o que a Leila falou é o quê, então? Então não tem nexo. Não tem nexo, não tem proporcionalidade, né? Não tem nada disso daí. Sabe? É apenas, olha, a nossa rainha, né? Ninguém vai mexer. Porque alguma coisa estão ganhando. O quê? Não sei. Né? Na verdade, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não estão fazendo isso de graça. Sabe? Pô, Palmeiras jogou lá em Buenos Aires. 300 ingressos foram dados na mão de conselheiros. Né? Eu não vi conselheiro nenhum aqui no jogo contra o Grêmio. Desses daí. Aqui no Beira-Rio eu também não vi. Né? Então, tipo, peraí, eles vão fazer o quê? Eles vão só para esse tipo de jogo, para tirar foto, para falar que foi? Que aposto que não fizeram nada. Quem iria fazer mesmo a diferença não conseguiu ingresso, cara.
né? Então, tipo, o verdadeiro torcedor palmeirense está sendo retirado do estádio, né? Por conta do preço do ingresso, por conta dessas atitudes, né? E para dar espaço para gente que quer usufruir do Palmeiras, que não ama o Palmeiras, né? Esse que é o atual problema do Palmeiras. Que não é de hoje. Outra coisa, Fred. Sim. Eu quero que tu entenda aqui, ó, que eu vejo que é muita reclamação da parte da diretoria dizendo que é a torcida organizada que faz protesto, é a torcida organizada que está prejudicando, tu entendeu? Eu só quero te falar uma coisa, Fred. Eu não sou de torcida organizada. Nenhuma. Tá? Então, assim, ó, eu sou um torcedor que ama o clube, tu entendeu? Que apareceu essa oportunidade de estar mais perto e eu quis estar, tá? E foi o que aconteceu. Não sou de torcida organizada alguma. Então, assim, só para responder o que ela disse, que eram as torcidas organizadas que prejudicavam o clube, tá? E quanto ao comunicado oficial do Palmeiras, né? Colocando um grupo dissidente de ex-cônsules que, de forma não autorizada e sem representatividade legítima, buscaram atacar a integridade da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras, sua atual diretoria e gestão em curso. É crucial esclarecer que esse manifesto não representa de maneira alguma a opinião ou a posição dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Todos esses consulados, em sua totalidade, permanecem unidos e alinhados. Aí eu sou alinhado, é isso aí, com o propósito de contribuir com o Palmeiras cada vez maior. Respeitamos opiniões divergentes, mas é imperativo que elas sejam expressas de maneira transparente, responsável e, acima de tudo, com a devida identificação dos seus autores. Infelizmente, esse manifesto foi divulgado sem qualquer assinatura, levantando dúvidas sobre sua legitimidade e representatividade real. Então, vale a pergunta. É um documento que representa vocês? É legítimo o manifesto que foi feito? Não, por causa que eu quero que ele prove aonde, se alguma rede social ou alguma coisa a gente desrespeitou a sociedade, a instituição, ou se nós desrespeitamos, eu desrespeitei a instituição ou alguém, tá? Agora, no grupo, até no grupo oficial de WhatsApp ali que a gente estava, eu quero que ele pegue e diga se o consulado Caxias, representado por mim, fez isso. Porque ele veio jogar a geral. Mas ele mesmo também não veio dizer quem cita nomes, entendeu? Consulado de tal lugar, o cônsul de tal lugar, tu entendeu? Entendi. Entenda, Fred, também tem esse lado, né? Tá. E aí, assim, quando a nota do Palmeiras fala que o manifesto dos ex-consulados foi divulgado sem qualquer assinatura, isso é verdade, foi divulgado sem assinatura, né? Não estavam assinados. Eles levantando dúvidas sobre legitimidade e representatividade real. Ou seja, eles estão colocando em dúvida naquele documento, primeiro, do manifesto dos ex-consulados, se é algo verdadeiro ou não. Ele levanta a dúvida, porque não foi assinado. O que vocês podem falar sobre isso? Eu vou te dizer que eu não fui procurado para apoiar esse manifesto, não vou te negar, ó, não, William, fulano, não, nada. Apareceu o manifesto, tu entendeu? Agora eu te pergunto com outra pergunta, Fred. Tu acha que alguém ia assinar esse manifesto, sendo que ela processa? Não dá, né, Fred? Ela não abriu um processo de 100 mil reais em cima daquele conselheiro, o Bafumi? Foi. Imagina o que ela não faria com quem... Entende? Nós concordamos totalmente com o manifesto feito, né? Agora... Mas não tivemos parte, não fomos procurados para isso. Nem fomos procurados também. Vocês esperam alguma coisa do Palmeiras? Falam da gestão, né? Não do clube, é óbvio. Né? O clube... Espero que saia o mais rápido possível, cara. É isso que vocês esperam. Vocês não têm nenhum contato para tentar voltar. Vamos voltar, esquece isso aí. Isso vocês aceitam ou não aceitam? Não, a gente não aceita, só que a gente sabe que não tem o que fazer. Exatamente. A única pessoa que conseguiria tirar ela da atual gestão não quer mais participar da política do clube por causa da sujeira que foi feita com ele. Exato, infelizmente. Então não precisa te falar nada, né, Fred? Você está falando do Paulo Nobre, é isso? Sim. Estamos falando do Paulo Nobre, que foi o nosso melhor presidente. Agora eu te pergunto, tu sabe
quem que vai ser o opositor dela na próxima eleição? Eu entrevistei, até foi ontem a matéria com o Savério, ele disse que o Palmeiras terá um adversário, a Leila Pereira terá um adversário nas eleições para 2024. Terá. Agora, o nome ainda não está definido. Então, aí que tá. Por isso que eu tô te falando. Ela já veio a público dizer que ela vai ser candidata. Sim. Mas o opositor que deveria estar fazendo campanha 2 anos atrás, desde que ela entrou, não tá. Foi. A primeira eleição dela foi sem candidato. E vai ser a segunda sem candidato também. Eu acho que essa entrevista deu uma mexida na turma, viu, gente? Vamos esperar um pouco mais. O pessoal não gostou muito aí da. Oremos. Vamos esperar aí. Sim, tudo bem. Só que aí que vem uma grande pergunta que eu te faço, tu entendeu? Pelo que se nota, tem muitos conselheiros a favor dela, hein? Eu acho que mais. Eu vou falar, eu até sei o que você quer falar. Hoje, final de mês de outubro, quase finalzinho do mês de outubro, Leila Pereira ganha tranquilamente. Hoje, sim, ela ganha tranquilamente. E a votação é conselho, depois vai para a Assembleia Geral de Sócios, que tem em média 3 mil sócios que participam. O Palmeiras tem mais sócios, mais que 3 mil. Mas a média são 3 mil que participam da votação, que vão lá votar. Hoje, juntando conselheiro e sócios, isso porque eu acompanho a política do Palmeiras há muito tempo e conversando com as pessoas também, oposição, situação, hoje ela ganha. Mesmo depois do que aconteceu, ela ganha. Ganha, por isso que eu tô te falando. Tu acha que alguém vai querer... Agora sim, ó, se tivesse o Paulo Nobre, eu acredito que ia ser um embate meio pau a pau, que nem os outros. É que assim, hoje, a Leila, até para o pessoal que está vendo a gente também, o Conselho Deliberativo, ela tem a maioria. E isso pesa, para o bem e para o mal, entendeu? Então isso pesa. Assim, para o mal, assim, se a oposição sonha em tentar alguma coisa, uma explicação com o presidente, a situação, se não quiser, não libera para falar. Né? Democraticamente pode não deixar para falar. E para o bem, no sentido que ela se sente mais tranquila, porque ela tem uma base importante. Né? Aí a gente pode avaliar, foi culpa da oposição que deixou, se foi a situação que realmente com os títulos fez com que ficasse mais forte, né? Porque hoje mudou a característica. Antigamente era só os conselheiros. O sócio também vota. Então o sócio não é só conselheiro. Quem contribuiu para a Leila ser eleita, ratificou, inclusive, a decisão do conselho, foram os sócios do Palmeiras. Então, tem tudo isso, né? Ou seja, você tem, além de uma mudança de posicionamento dentro do conselho, ou seja, uma mudança para quem quer a mudança, né? Senão eu vou falar que eu estou fazendo campanha, não. Para quem quiser a mudança, porque tem que tomar cuidado, que lá eu conheço bem. Então, quem quer a mudança, tem que mudar por parte do conselho e também por parte dos sócios. É isso. O português bem claro. É isso. Desse momento, eu não vejo ela perdendo a eleição, mesmo que até, inclusive, ó, eu vou falar, até se voltasse o Paulo Nobre hoje, pela como está montada a estrutura da situação de apoio a ela, praticamente, entendeu? Acho difícil. Então vai ter muita gente comendo pizza e ganhando ingresso ano que vem. São formas de fazer política. Você pode concordar ou não concordar, são formas. Concordo, Fred. O clube no sede social se faz eventos, utilizando-se a marca dos patrocinadores da camisa do Palmeiras, né? Então, cada um faz. Aí você fala se para você se aproveita disso ou você não quer se aproveitar disso. Aí é de cada um, né? Isso aí é o livre-arbítrio de cada um. Cada um escolhe, sente bem ou não, participando, e se isso pode fazer com que você mude de ideia ou vote, continue votando numa pessoa. É isso. Agora eu te faço uma pergunta. Você que está no geral aí, Fred, que você mesmo vê o geral. O Brasil inteiro, a gente aqui não tem, às vezes, o poder de ver o torcedor de tal região. A torcida. Vamos falar torcida. Tu acredita o quê? Que tá meio a meio também? Não. Hoje, acho que a grande prova foi o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, onde o primeiro protesto, eu estava no estádio, então não vai falar que... o Fred... Não, eu estava lá no estádio, estava trabalhando. O primeiro protesto, quem puxou no intervalo foi a torcida organizada, foi a Mancha Verde. O segundo protesto, quem puxa é o torcedor comum no Allianz Parque e depois é abraçado pela organizada. Tanto é que acabou o jogo, o som, o hino do Palmeiras, que é lindo o hino do Palmeiras, mas estava ensurdecedor. Eu fiquei até com dor de garganta, porque eu tinha que falar mais alto
que o som estava muito alto, porque aumentou muito o som, exagerou no som, para não se ouvir as vaias e os protestos. Até isso estão fazendo. Aumenta o som para não se ouvir as vaias, né? Então isso também foi feito no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, a insatisfação do torcedor em geral é grande porque eu acho que falta uma percepção que está se errando em posições públicas. A partir do momento que não se reconhece que errou na última entrevista coletiva, não tem jeito, o torcedor fica chateado, fica magoado. Coisas que foram faladas realmente foram... eu vou colocar no campo, foi infeliz. Então, mas se não reconhece, aí fica difícil. Mas essa é a avaliação. Outra coisa, Fred, a gente aqui como sócio torcedor, como torcedor do Palmeiras, sabe que eu não vou assim, ó, vir chegar aqui e dizer que eu esperava que ela trouxesse o Neymar, que ela trouxesse o Messi, que ela trouxesse o Cristiano Ronaldo, tu entendeu? Agora sim, ó, não tem condição, venha público e diz assim, pessoal, as contas do Palmeiras estão assim, assim, assim. Infelizmente, esse ano não vai dar para fazer isso. Isso não é demérito. Uhum. Isso ela vinha ser transparente, não. Ela vinha não porque vai ser contratada. Porque nós vamos trazer. Porque na primeira hora que ela estava sendo candidata, se passasse o Neymar na frente, ela assinava com o Neymar indiferente do valor. Uhum. Hoje ela não veio a público para dizer não tem R$1 para contratar fulano. Não. Se a gente não toma decisões erradas, tu entendeu? Ela vem, ela não é autoexplicativa, tu entende? Ela não critica, ela não tá aparecendo, vou criticar a arbitragem, vou criticar a CBF, tu entende? Ela não defende o Palmeiras. Não, nunca defendeu o Palmeiras. A gente imagina um presidente que somos acostumados, um presidente que é torcedor também. O presidente que invade o campo. O presidente que chuta a bunda do juiz, tu entendeu? Mesmo estando errado, que sofra as consequências depois. Mas a gente não vê o time. E ame o a gente não vê o sangue. A gente não vê. Tu sabe por que a torcida adora tanto o Abel? Porque o Abel é um torcedor na beira de campo. Uhum. O que fica para vocês depois de tudo isso que aconteceu? Mancha o sentimento em relação ao Palmeiras para vocês? Não mancha? Não impacta nada? E o que fica para vocês? Vocês vão procurar, em caso de mudança de gestão, voltar o consulado? Nessa gestão, nem se vierem conversar, não tem jeito, vai ser irredutível? É que, na realidade, para nós, eles vieram pedir. Não foi nós que solicitamos, entendeu? Uhum. Então a gente vai amar o Palmeiras e fazer tudo pela instituição Palmeiras, pelo Palmeiras, porque a gente não tem benefício algum, tu me entende? Sim. Então, indiferente se for A ou B que vai estar lá, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho que nem a gente sempre fez. E só para fechar, vocês têm contatos com outros consulados que foram retirados? Vocês têm contato? Vocês se conversam? Sim. Temos. E o sentimento é parecido? São os mesmos sentimentos iguais? Mais revoltante. Mais revoltante. Uhum. Fred, tu trabalha com a tua palavra, cara. Sim. Né? Tu é jornalista. Já pensou se chega alguém e fala, Fred, isso tu não vai falar? Te matou, velho. Matou quem tu é. Entendeu? Tirou completamente a tua ideia. Tirou aquilo que tu acredita. Cara, se tiram aquilo que tu acredita, cara, tu é que nem tirar a tua alma, entendeu? Entendi. E é isso que estão fazendo com o Palmeiras. Cara, e isso tem que ser levado. Eu sei que tu faz parte do programa lá do Neto, se não me engano, né? Eu trabalho na Rádio Craque Neto. Então, o Neto, tá aí, ó, um exemplo. O Neto. Eu vi o posicionamento do Neto no programa dele. Ele foi muito bem. Ele é corintiano. Sabe? E ele foi muito bem. Ele foi honesto. Concordo com as coisas. Cara, tem muita coisa que eu não concordo, mas ele foi extremamente honesto. Isso a gente tem que ser justo. Sabe? O Palmeiras não é um time que nasceu em 2015. O Palmeiras nasceu em 1914, né? A gente lutou pelo nosso estádio, a gente teve que trocar de nome, né? Na época de ouro
do futebol brasileiro, né? O Palmeiras foi o maior campeão, que foi de 58 a 70, se não me engano, que nós ganhamos 3 Copas do Mundo, né? O Palmeiras ganhou 4 títulos brasileiros, salvo engano, né? Então o Palmeiras é gigante, ele não precisa de Leila, não precisa de Paulo Estevam, não precisa de nada disso daí não para ser gigante, não precisa de presuntinho, de nada disso daí para ser gigante. O Palmeiras sempre vai ser gigante porque tem o povo dele, que é a torcida do Palmeiras. William e também Matheus, quero agradecer vocês, obrigado pelo tempo de vocês, por explicarem um pouquinho sobre esse fato que aconteceu no consulado. E estamos à disposição aí quando tiver. Se tiver alguma novidade ou não tiver, mas pelo menos a gente está à disposição sempre de vocês. Quero agradecer o tempo de vocês também para a gente bater esse papo. Grande abraço para vocês, sucesso aí. Grande abraço, valeu. Gente. Nós que agradecemos, cara. Abraço. Valeu. Conversando com o William e também com o Matheus aqui no A Bola Não Para, que volta sempre com uma entrevista inédita. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participe aí com a gente. Obrigado.